força na fé e na provação. E hoje a gente vai falar do combatente na fé. Eu peço desculpa se eu gaguejar, porque eu estou meio nervosa. Mas a primeira coisa que Deus colocou no meu coração e que também abre o livro é que Ele nos chama a ser combatentes. Ele nos chama a ser guerreiros. E a gente, às vezes, na nossa vida, tem a ilusão de que o combate, a santidade, as coisas difíceis, elas são para o outro. Elas nunca são para a gente. Então, a gente olha alguém de muita fé, uma Madre Teresa da vida, e fala: nossa, que mulher de fé, que mulher combatente, ficou no deserto 50 anos, mas eu não dou para isso. E a primeira coisa que Deus Ele colocou no meu coração e que a gente precisa de desconstruir é essa verdade que a gente muitas vezes assume. Nós somos todos guerreiros dele. Não sou eu, não é você em particular, todos nós. E a partir do momento que a gente assume essa verdade para a nossa vida, a gente começa a se perguntar: mas Senhor, aonde eu preciso combater? O que eu vou combater? Quando a guerra vai começar? E é aí que Deus vem nos falar que a gente combate tudo e a toda hora. Então, a gente combate a fé a todo minuto, no nosso dia a dia. A gente combate contra a tristeza com alegria, todos os dias. A gente é provado o tempo inteiro. E a fé é algo muito, eu acredito que seja muito difícil de falar, porque é algo que a gente fala o tempo inteiro. E toda vez que vai falar de fé, parece que a gente está chovendo um pouco no molhado. Mas será que verdadeiramente a tua fé está como Deus queria que ela tivesse? Então, eu separei aqui 3 perguntas que são feitas ao longo do livro. E a primeira é: basta dizer que eu tenho fé? Basta eu falar assim, eu acredito? A segunda: como exercito a minha fé? E a terceira: como não deixar a nossa fé diminuir? São nessas 3 perguntas que eu queria desenvolver. E a primeira que eu faço: basta somente eu dizer tenho fé? E São Tiago na sua carta vai falar: não basta. Porque assim como o corpo sem a alma é morto, assim também é a fé sem obras, é morta. Então não basta apenas a gente vir aqui toda segunda-feira e dizer assim: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. E o Monsenhor, ele deixa muito claro que ele não está falando apenas daquele fazer que a gente às vezes acha, né? Ah não, o fazer de doar roupa para o bazar, o fazer de ver alguém na rua e doar alguma coisa, o fazer de ir na casa de alguém que está precisando. Essas não são as únicas obras que Deus quer da gente. Ele nos pede obras ligadas à nossa fé. Para ilustrar esse exemplo, o livro ele traz aqui o exemplo da mulher com fluxo de sangue, que está em Marcos 5, do 25 ao 34. Acredito que todo mundo já tenha ouvido essa passagem. Ela, se não me engano, foi... Não, desculpa, é que eu às vezes confundo. A gente falou na rádio há 2 semanas. E essa mulher, ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Gente, 12 anos. Você imagina você com uma doença muito ruim durante 12 anos. A gente fica doente uma semana com resfriado, já não aguenta mais. Imagina a doença dessa mulher, que era tão séria, principalmente por ser ligada a sangue, o sangramento, que naquela época era uma coisa muito impura. E há 12 anos ela lutava contra isso. E nenhum médico foi jamais capaz de curá-la. Na palavra vai dizer que ela sofria na mão dos médicos e nenhum deles dava jeito. E por sinal, a mulher, ouvindo que Jesus ia passar, ela foi até ele, andando, e ela pensava: se eu tocar somente a barra da roupa dele, eu ficarei curada. Até que essa mulher chega a Jesus e ela realmente é curada. Jesus sente que alguém o tocou e ele pergunta: quem é que me tocou? E aquela mulher fala, ela vai lá e diz: Senhor, fui eu. E no final Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. A atitude de fé dessa mulher foi muito além dela acreditar em Jesus.
Se ela só acreditasse, ela podia ficar em casa falando: eu acredito, Ele vai me curar. Mas ela fez mais que isso. Ela saiu da casa dela, ela foi até Jesus e ela falou: nem que eu toque só a barra, eu vou tocar e Ele vai me curar. E é isso que falta na nossa fé. É esse tipo de obra. É uma obra que move a gente. Quantas vezes a gente quer alguma coisa, tem fé, diz que tem fé, mas a gente não trabalha para aquilo. A gente não trabalha para aquilo que se torne verdade na nossa vida. Então, a primeira coisa, nós precisamos que a nossa fé não seja morta. Nós precisamos que a nossa fé ela seja maior do que da boca para fora. Eu acredito, Senhor, eu creio. A gente precisa sair disso. 2, como a gente faz para exercitar a nossa fé? Porque é difícil. É difícil ter uma fé como a dessa mulher de 12 anos com uma enfermidade e ainda assim acreditar que Jesus pode curar. A nossa fé, eu me arrisco a dizer que ela é menor que um grão de mostarda. Porque assim, um grão de mostarda já é muito pequeno. A nossa fé é muito menor que isso. Mas a gente nunca pode deixar de acreditar que aquele grãozinho, menor do que um grão de mostarda, pode florescer. A gente não pode olhar para a nossa fé e se acomodar com ela e dizer assim: ai, a minha fé é tão pequena. Deixa para a mulher do sangramento ser curada. Deixa para os santos fazerem aquilo que Deus quer deles. A minha fé é muito pequena, eu vou guardar ela aqui. A gente poderia até entrar em outras passagens dos talentos, mas não é esse o caso. A tua fé, ela é capaz de germinar, mesmo ela sendo menor que um grão de mostarda. E no livro, a nossa fé ela é comparada com exercício físico. Eu partilhava ontem, quando falava um pouco desse livro na rádio, eu e o pessoal da mesa, que era a Priscila, o Giovanni, a gente praticou esporte durante um tempo. E assim, é um esporte... a Priscila praticava karatê, o Giovanni era futebol e eu remei durante 4 anos. E a gente vê a dificuldade que é para estar lá todo dia, acordar cedo. Priscila dormia no tatame, eu acordava às 4 horas da manhã, Giovanni estava lá também o tempo inteiro jogando futebol. A gente vê o esforço que é. E a nossa fé é desse mesmo jeito. A gente não pode só levar em consideração a nossa vida corpórea, o nosso corpo, e esquecer da nossa vida espiritual. A fé ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser esticada. Ela é um trabalho contínuo. É igual aquele elástico que você vai esticando aos poucos. Mas vocês já tentaram pegar elástico e fazer assim? Ele rasga, né? Ele rompe da tua mão. A fé, não adianta você estar numa dificuldade só e querer esticá-la de uma vez. Ela é trabalhada no seu dia a dia. Pouco a pouco, Deus ele vai te dando situações que você pode trabalhar a sua fé, e aos poucos você vai trabalhando, e a tua fé ela vai dilatando. E conforme ela dilata, Deus pode agir na tua vida. Sem essa dilatação, ela não vai acontecer. E aqui é aquilo que eu tinha falado um pouco. Como a gente exercita a nossa fé? Nós precisamos estar muito atentos àquilo que Deus nos fala. O Monsenhor, ele dá o exemplo de José, né? Imagina, volta assim um pouco na época de José, ou melhor, tenta trazer um pouco aquilo que aconteceu. Talvez hoje fosse mais normal. É melhor a gente voltar mesmo. Vai lá para a época de José e imagina José prometido em casamento a Maria. Naquela época, o homem só se juntava com a mulher realmente depois do casamento. E ele lá preparando a casa, Maria preparando um enxoval. Aí, de repente, Maria fala assim: José, eu vou fazer uma visita à minha prima e daqui a pouco eu estou de volta. Mas você vai continuando preparando as coisas do casamento que eu volto. E José continuou preparando as coisas. E aí, Maria, que teve o anjo que foi falar com ela e disse que ela seria a mãe do Salvador, e Maria diz o sim dela maravilhoso e volta. Aí vocês imaginam Maria voltando da viagem e chegando contando essa bomba para José, gente. Imagina a cabeça de José. Maria me traiu, Maria já estava grávida, o que Maria fez na casa de Isabel, o que aconteceu, eu não vou aceitar. O quadro que pintou na cabeça de José era muito diferente daquilo que a gente viu que aconteceu.
eu não vou me arriscar a pedir para nenhum homem responder, mas imagina, se a tua mulher, assim, a tua prometida, a tua noiva, vai e faz uma visita lá para a casa da prima dela e volta grávida. E vem te contando que foi do Espírito Santo. Olha o tamanho da fé que ele tinha que ter para acreditar em Maria. O Espírito Santo naquela época nem era tão falado. É difícil uma situação dessa. Mas José, ele cada dia exercitava aquela virtude dele, a fé em Deus. E ele acreditou que Maria estava dizendo a verdade. Depois o anjo falou em sonho com ele também, pedindo que ele não abandonasse Maria, mas ele acreditou, ele podia não ter acreditado. E aí que vem a necessidade de nós estarmos atentos àquilo que Deus nos pede. E de estarmos atentos ao nosso dia a dia. Porque o nosso coração, ele é como um terreno. Tem uma outra historinha aqui também, que conta deles tentando plantar num terreno, tentando plantar e nada. E não saía planta, e não saía. E era um terreno imenso. E aí um rapaz que entendia de planta falou assim: olha, não vai adiantar vocês ficarem plantando aí, não vai dar nunca nada. O solo está cheio de ácido, cheio de coisa. Vai morrer. Por mais que vocês botem a melhor semente, vai morrer. E assim também é o nosso coração. A palavra, gente, a semente é perfeita. A gente nunca pode colocar a culpa em Deus. A gente tem que colocar a culpa na gente. Se alguma coisa não está dando certo aqui dentro, é o nosso coração. Se alguma coisa está errada, é o nosso terreno. Não é Deus, não. Todas as vezes que a gente está com falta de fé, é por causa do nosso terreno. É porque a gente não está atento àquilo que Deus fala no nosso dia a dia. E antes de ir para a terceira pergunta, eu falo de uma coisa muito específica, porque eu acredito muito que, assim, sempre que Deus pede para a gente falar, é porque a gente precisa ouvir mais que qualquer um, né? Então, quando a gente estava falando sobre os jovens ficarem com a condução do grupo de hoje, eu sinceramente achei que o Giovanni fosse pregar, né? Então a gente entregou o livro para o Giovanni e eu estava quieta no meu canto. Eu falei assim: não, Deus não vai me pedir para pregar, Giovanni vai pregar. Primeira vez que o grupo jovem tá e não sei o quê. E aí o Giovanni manda uma mensagem na quinta-feira: Kim, vou deixar o livro aí na tua casa para tu pregar. Eu falei: caramba. E aquela hora que você fala assim: pô, mas não era eu que era para pregar, eu só que mais estou precisando ouvir, gente. Essa semana tinha que fazer uns exames de acompanhamento, mas eu estava assim com medo que vocês não têm noção, gente. E eu falava para mim mesma: mulher de pouca fé. Mulher de pouca fé. E aí Deus me deu essa palestra para fazer hoje. Porque o meu ouvido era o que mais precisava ouvir tudo isso que eu estou falando. A minha fé é a que mais precisava ser exercitada. Então, eu podia muito bem ter falado para o Giovanni: Giovanni, prega você, cara. Estou a fim de pregar. Não quero, não estou preparada. Eu podia ter dado 1000 desculpas. Mas eu vi aquilo como uma mão de Deus que tentava amaciar o meu terreno. Era a mão de Deus que tentava mudar alguma coisa aqui dentro. E depois que a gente, né, se deixa trabalhar por Deus, vem a terceira pergunta: como não deixar minha fé diminuir? A nossa vida, a gente também até falava isso ontem, muitas passagens na Bíblia, tem Jesus dentro da barca, Jesus no mar, né? Jesus tentando atravessar, assim, manda os discípulos entrarem na barca, atravessar para outra margem. Porque a Priscila também estava partilhando com a gente. A nossa vida, ela é como o mar, é uma coisa inconstante, é uma coisa difícil. E exatamente assim, a nossa vida... Vocês já viram criança quando quer subir escada rolante ao contrário? Que ela ao invés de subir pela que está subindo, ela quer subir pela que está descendo. Aí ela fica, parece que ela não sai do lugar. A nossa vida espiritual, ela é assim. A vida, ela vem de um sentido e a gente está indo no outro. E a gente está subindo. É chato pra caramba subir, parece que não sai do lugar. É assim na nossa fé também. A gente está subindo e parece que a fé continua desse tamanho. Você está subindo. Mas se você para, você não fica no mesmo lugar, você volta. E é assim a nossa vida. Se a gente pode parecer que não está adiantando nada. Você está lá subindo. Ai, Senhor, não aguento mais. E se você para, desce. Aí olha o trabalho para subir de novo. Aí desce.
É assim que a nossa vida funciona. E é por isso que a gente não pode parar. É por isso que mesmo que a gente exercite a nossa fé todo dia, a gente não pode parar. Eu, de vez em quando, ficava assim: ai, Senhor, será que se eu rezar 2 terços hoje, eu posso ficar 3 dias sem rezar o terço? Porque eu já rezei 2 hoje, aí eu posso acumular e não ficar sem rezar. Não, não pode. A oração é uma coisa diária, gente, não é acumulativo, não é bônus. A fé é um exercício diário. E se você para, você volta. Para, você volta. Para. É assim. E a resposta para a nossa fé se manter, primeiro é a oração. Só que na oração, Deus nos dá as situações. Então, primeiro, quando você reza, Deus te dá. Mas se você não tiver um outro fator, você não consegue passar por aquilo. E esse outro fator é a Eucaristia. Gente, chega a parecer clichê, mas a Eucaristia é a resposta de tudo. Jesus é a resposta de tudo. A gente prega, aí semana que vem outra pregação, e a resposta é a mesma, só existe uma resposta, é o próprio Cristo. O dia que vocês forem em alguma pregação, que falarem que a resposta é outra, gente, vai embora, levanta e vai embora. Porque não tem. Se a gente se afasta da Eucaristia, se a gente se afasta de Cristo, tudo perde o sentido. A passagem aqui que eu separei está na página 55 do livro, que ela é grande, eu não copiei. Não é grande, né? Mas em verdade vos digo, estás me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. É João 6, do 26 ao 27. Gente, está aqui a resposta. A gente não pode se preocupar apenas com o nosso pão de cada dia, o arroz e feijão. A gente tem que se preocupar com a própria Eucaristia. Será que eu estou em comunhão com Deus do jeito que eu deveria estar? Será que a minha confissão está em dia para que eu possa comungar? Será que todas as vezes que eu comungo, eu realmente uso daquela comunhão com Deus? Ou será que eu estou deixando passar? A reflexão da fé traz uma reflexão da nossa vida com Cristo, da nossa relação com a Eucaristia. E depois, ele vai dizer, só um minuto. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terais a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Gente, é Jesus falando para a gente. Ele está dando a resposta, Ele é a resposta. Então, agora, nessa última parte, eu te convido a pensar, como é que está a minha vida eucarística? Porque a sua vida de fé, ela vai ser uma reflexão disso. A sua fé vai ser uma reflexão de como você vive a Eucaristia, de como você vive a oração. Eu sei, porque às vezes que eu mais me sentia assim, ruim para rezar, não estava rezando nada e não sei o quê. E às vezes já tinha 2 semanas que eu não comungava, porque eu não tinha me confessado. Um problema leva o outro. A gente posterga na confissão, aí não pode comungar, aí a comunhão começa a afetar na nossa vida, e aí vai virando uma bola de neve. Então, Cristo, a Eucaristia, Ele nos convida a estar perto dEle, para que Ele possa ser alimento em nós, e que assim a gente tenha alimento, tenha força para exercitar a nossa fé. Porque sem isso, a gente não tem para onde correr. E eu fecho com a passagem de Mateus 14, 22, de 22 a 31. Eu não era muito apegada a São Pedro não, gente. Mas eu nasci no dia de São Pedro de São Paulo. E esse ano, eu já tinha ido a outros retiros que falavam muito de São Pedro, mas eu nunca tinha reparado muito. E esse ano, assim, parece que deu um estalo, assim. Eu falei, gente, eu tenho que ser devota de São Pedro. Primeiro que eu nasci no dia dele, né? Segundo que o cara era, assim, demais. Você olha para essa passagem dele, né, quando Jesus está
para eu explicar a passagem primeiro, né? Jesus vem, eles estão na barca, né, para variar, e Jesus vem andando sobre as águas. Aí os discípulos, que eram muito medrosos, não muito diferentes de mim e de você, eles começam a olhar aquilo assim, eles ficam meio perturbados. Aí falam assim, ai meu Deus, é um fantasma. E depois, não, eles reconhecem Jesus. Pedro olha para Jesus, né? Aí eu gosto de Pedro, proativo, né? Ele foi na frente. Aí ele fala assim, Senhor, me faz ir até ti. E Senhor fala, ele só fala assim, vem. Jesus não fala mais nada, ele fala, vem. E Pedro vai. E Pedro começa a andar. E Pedro está olhando assim para Jesus, ele vai andando. Mas quando Pedro começa a olhar muito para o lado, afunda. E aí Jesus tem que dizer para ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Gente, por quê? Pedro estava indo tão bem, aí envergou, pronto, afundou. Por que homens de pouca fé? E aí agora eu falo para cada um de vocês, fala para mim, mulher de pouca fé, por que duvidaste? Jesus falou, vem, você estava indo, aí você começa a dar atenção para um monte de coisa que está acontecendo ao seu redor. Não faz isso. Olha para Jesus. Ontem, acho que pela primeira vez, assim, eu consegui ter uma visualização quando a gente rezava na rádio. Eu via muito claro, até uma coisa que o Giovanni falou hoje. Os nossos olhos fitados nos olhos de Jesus. Quem já teve aqui namorada, quem já se apaixonou, você já viu aquela coisa do olhar? Gente, é uma coisa tão bonita. Se olhar no olhar dos outros. Até também coisa assim de pai e mãe, sabe? Você está fazendo bagunça, o pai te dá uma olhada assim, que você nem fala nada, você fica quieto, assim, gela. Porque o olhar, ele é uma coisa muito forte. Então, quando a gente olha nos olhos de Jesus, nada acontece com a gente. Mas quando a gente perde o foco, acaba. Porque a gente perdeu o foco, que é Cristo. Ele é a resposta, ele é o caminho. Olhou para o lado, afunda. Gente, não tem jeito. Perdeu o foco. Tá difícil com Jesus, pior sem Ele. Tá difícil na Eucaristia, pior sem Eucaristia. Então, que nós sejamos como Pedro, que teve coragem de falar, Senhor, me leva. E Ele falou, vem, e Ele foi. Mas que nós tentemos ser melhor naquela coisa, né, da pouca fé. Porque eu muitas vezes, quando eu estava triste, eu não pensava nem nessa passagem, eu pensava na passagem que eles estavam no barco e Jesus estava dormindo. Aí um bando de medroso, né? Jesus, será que o senhor não está vendo? Aí Jesus acalma lá a tempestade, e eles ficam tudo com cara de tacho. E eu falava assim, Senhor, não acorda, porque se o senhor acordar agora eu vou levar bronca. Porque eu sabia que eu estava fazendo tudo errado. Então, que nós possamos olhar para cada um deles, olhar, por exemplo, de Pedro, e falar assim, Senhor, eu vou e não me deixa desviar o olhar de você. Não deixa desviar o meu olhar do teu olhar. Porque é isso que me faz seguir. É isso que me faz ir em frente. É isso que alimenta a minha fé. E que no final, eu não tenha que escutar homem, mulher de pouca fé. Que eu possa escutar muito bom de Deus. A gente sabe que não é assim porque a gente é imperfeito, mas a gente tem que buscar aquilo que é bom e não buscar pautar tudo pelos nossos defeitos. A última coisa agora é sério. São Tomé, a gente às vezes usa ele, coitado, né, só para dizer que ele não tinha fé. Tá que nem São Tomé, tem que ver para crer. Tem que tocar, tem que ver. Mas, gente, São Tomé, ele fez uma das profissões de fé mais bonitas. Que depois que ele viu que ele estava todo errado de não ter acreditado em Jesus, ele se jogou nos pés dele e falou, meu Senhor e meu Deus. Olha para esses homens que eram tão rudes, mas que souberam admitir os seus erros, que souberam olhar fixo para Cristo e que se tornaram grandes apóstolos, que construíram a igreja. Nós somos a continuidade deles. Por mais que a gente se veja como um grãozinho menor que o de mostarda, a nossa fé é pequenininha. É a nossa fé que dá continuidade à igreja. É a nossa fé que dá continuidade à nossa vida. Muitas vezes você vai ser a única pessoa da sua casa que vai à igreja. Mas é a tua fé que vai salvar todo mundo na tua casa. Isso é muito forte, gente.
Saber que as almas na tua casa dependem da tua oração, do teu fervor. Então, eu encerro por aqui e eu queria encerrar com uma oração. Feche os teus olhos. E agora pede verdadeiramente a Deus que você possa se tornar como Pedro, como Tomé, um homem de fé, uma mulher de fé. Pede um coração atento para olhar tudo aquilo que Deus vai colocar no seu dia. Às vezes Deus é rápido, gente. Você vai sair daqui do grupo, já vai ter alguma coisa para você exercitar sua fé. Esteja atento a essa situação. Não deixa essa situação passar por você e tirar a tua fé. Esteja atento para que ela passe e te faça um homem e uma mulher de maior fé. Senhor, que na minha casa eu possa ser um referencial da tua fé. De alguém que na hora que está todo mundo desesperado, você fala, gente, cadê a fé em Deus? Vamos confiar, gente. Não existe impossível para Deus. O impossível é a gente que faz. Jesus não faz nada. Para Ele nada é impossível. Entrega, a gente faz essa dinâmica mais uma vez, entrega essa sementinha que pode ser menor que um grão de mostarda e coloca, fala assim, Senhor, é isso que eu tenho. Me ajuda a regar, me ajuda a fazer ela crescer. Me ajuda a tornar ela uma árvore forte, uma árvore que nada nesse mundo é capaz de derrubar. Me ajuda, Senhor, no meu dia a dia. Eu quero ser uma mulher, um homem de fé. Fala para Jesus, eu quero ser, Senhor. Eu quero que a minha fé dê frutos. Eu quero permitir as podas que o Senhor tem para mim. Porque para que uma árvore se torne forte, ela precisa ser podada. Poda-me, Senhor, para que eu cresça forte. E não me permita jamais desviar o olhar de Ti. Porque todas as vezes que eu desviei o olhar, eu afundei, Senhor. Todas as vezes que eu desviei o olhar, eu me perdi. E já é tão difícil ver nesse mundo. Sem os olhos da fé, então, fica impossível. Tira, Senhor, todas as escamas dos meus olhos, do meu coração, para que eu possa ter uma fé de obras, uma fé que não senta e fica esperando acontecer, mas uma fé que vai lá e faz, uma fé que, como essa mulher do fluxo de sangue fala, eu vou até Jesus e Ele vai me curar, eu vou fazer, eu vou entrar no meio do povo, eu vou tocar nem que seja a barra da roupa de Jesus e Ele vai me curar. Faz-me, Senhor, alguém que só tem olhos para Ti, para a Tua Eucaristia, para você que se dá na Eucaristia, que é o próprio Jesus. Alguém que vive melhor o sacramento da confissão, da Eucaristia. Alguém que vem para a missa domingo não como obrigação, mas como refeição, porque tem a consciência de que precisa estar aqui para se alimentar do pão que só Jesus pode nos oferecer. Porque sem esse pão nós morreremos e nós não queremos morrer, Senhor. Nós queremos a vida eterna que o Senhor preparou para nós. Porque, como o Giovanni falava no início, se a gente não ocupar a nossa morada, ninguém mais vai ocupar. Nós somos para Deus insubstituíveis. Então, Senhor, dai-me desse pão, dai-me dessa água, desse poço,
que quem bebe jamais terá sede e que quem come jamais terá fome novamente. Faz-nos, Senhor, teus filhos, verdadeiros homens e mulheres de fé. Amém. Volte a sonhar o tempo.